Um escritor se revela ou se esconde? Então, a ideia da série sobre postar a voz, ela surgiu quase que junto ali com a ideia do livro Notas sobre a Voz. Ano passado eu lancei um livro de poemas chamado Notas sobre a Voz. E a mola criativa, o que deu start para esse livro, foi um poema chamado Sobre Perder a Voz, que eu narro um episódio de silenciamento que eu passei na minha infância. Então, aquilo que a gente conta lá na série é real, é claro, guardado as suas devidas proporções, mas aconteceu. Então, esse episódio me fez escrever o poema, e do poema veio a ideia do livro, e aí logo em seguida me veio uma provocação. E se essa perda fosse literal? Tudo que eu tinha para falar sempre estava no que eu escrevia. Pelo menos é o que eu imaginava. Porque o título do poema, sobre perder a voz, essa perda, traz todos o simbolismo, todas as simbologias de perdas que um LGBTQIA+, sofre e enfrenta na sua trajetória, né, as violências, o silenciamento social. Mas aí me veio essa provocação. E se essa criança tivesse tido realmente vergonha da sua voz e parou de falar? Tivesse parado de falar? E aí começaram a surgir as ideias. Eu comecei a pesquisar sobre mutismo seletivo, né, que é esse desconforto de você falar com todo mundo, selecionar algumas pessoas para você se comunicar verbalmente. Conheço casos de pessoas que passaram por traumas parecidos. E aí as ideias começaram a surgir. Sentei para escrever uma sinopse, a escaleta, comecei a escrever o roteiro, escrevi os 4 episódios super rápido. E aí, com um roteiro escrito, comecei a matutar como que eu colocaria isso em prática. Então, inicialmente a ideia era eu produzir tudo, né, bem no estilo postagens, né, que eu faço dos meus vídeos, poemas, enfim, nas redes sociais. Isso já estava meio que determinado já quando eu estava escrevendo o roteiro, né, colocando ali nas ações, nas configurações de roteiro, essa ideia de que eu gravaria tudo. Mas logo em seguida eu comecei a perceber o potencial do projeto, de que eu precisaria de pessoas competentes e que me ajudassem a levar o trabalho para outro lugar. E aí eu lembrei de cara do Luke, né, esse amigo, a gente fez faculdade de teatro juntos, e depois eu comecei a acompanhar de longe os trabalhos dele já no audiovisual, com a produtora dele, né, o canal que ele tem. E aí joguei a ideia para ele, fiz o convite, ele aceitou de cara. Só um Muito fácil aceitar o projeto pelo fato de, no momento que a gente já conversou sobre a ideia, eu achei o tema muito relevante, não só sobre a questão do mutismo seletivo, mas também a importância, né, da temática da voz, de dar voz, envolvendo a comunidade LGBTQIA+. E no momento que eu comecei a ler o roteiro, eu adorei a proposta de ser em volta do celular, e como o Max me chamou para dirigir e eu acabei assumindo a edição também, eu acho que a gente teve um complemento de linguagem, né, a evolução da linguagem foi muito natural, porque tinham questões do roteiro, quando eu assumi a direção, que eu fiquei imaginando como é que eu vou passar isso, né, para o público através da perspectiva de um celular. A gente não sabia se seria uma câmera terceira pessoa às vezes, seria uma câmera sempre em primeira pessoa, e aí a gente conseguiu levantar uma estética envolvendo todo o celular, né. Então foi um processo muito natural e tranquilo, assim, de descobrir essa linguagem. A gente teve muitas reuniões para falar do roteiro especificamente, antes de entrar na decupagem mesmo. O look foi super importante, né, por ter o olhar de fora, e também foi importantíssimo para o entendimento do smartphone, de colocar o celular como protagonista da narrativa, como fio condutor da narrativa. O olhar do Luke como um cineasta foi bastante importante para trazer o celular como linguagem, né, trazer ele como protagonista de toda a linha narrativa. E a gente foi construindo nas reuniões, fui fazendo adaptações do roteiro, entendendo como é que seria isso na prática. Quando eu disse que as palavras sempre foram o meu meio de comunicação, eu não estava sendo poético. E a editora sabia disso. Já foi até notícia a minha dificuldade de falar. Eu não falo com todo mundo. E não por timidez, mas por patologia. Deixar o celular ser o aspecto principal da narrativa, acho que foi uma escolha natural, a gente foi descobrindo isso aos poucos e foi essencial para essa obra, porque o celular virou um condutor
para mostrar tanto os momentos em que ele está fragilizado, ou seja, a intimidade dele, tanto quanto os momentos em que ele deseja falar, deseja expor. Então a gente acompanha a trajetória desse cara que não tem o hábito de falar com as pessoas, aprendendo a se comunicar um pouco com a câmera, se olhando, se observando. E quando a gente olha para a decupagem, né, a partir do roteiro, a gente percebe qual é o papel do celular para contar essa história nessas intimidades. São vários tipos de intimidade, né? A gente tem um momento dele com a câmera, a gente tem um momento dele se olhando, né, após ser agredido, a gente tem um momento que ele decide falar. Então, como é que a gente manipula esse celular e como é que isso se torna narrativa, né? Como é que essas ações desses personagens se tornam narrativas a partir do contato com esse celular, né? E o celular tem essa questão de estar olhando para a câmera do celular, mas também estar olhando para os olhos do público. E toda essa fragilidade, toda essa força tá aqui nesse olhar, tá aqui, né, tá em relação com a câmera do celular, toda essa exposição, né. E isso foi muito bacana de descobrir junto com o Max. A gente foi fazendo algumas adaptações, né. A gente teve um momento crítico que era uma cena na delegacia, em que eu falei: "Max, eu acho que essa câmera ela tem que ser uma câmera escondida, eu acho que tem que ser uma câmera que o personagem tá usando para se proteger também, então ele tá filmando essa conversa com esse delegado, e a partir daí, toda a narrativa também fica em volta da câmera, né. A manipulação do celular também é um aspecto importante dessa narrativa, né. Me gravar foi, acho que ajudou bastante, na verdade. Pela familiaridade que eu tenho, né, por estar sempre aqui postando vídeos, postando coisas nas minhas redes sociais, e eu estava usando o meu telefone, o meu smartphone, no meu espaço, na minha casa, é o telefone que eu gravo os meus vídeos de poema, o telefone que eu faço as self-tapes de testes que me pedem. Então foi acho que confortável, foi uma parte confortável de todo o processo. Ali no início eu ensaiava sozinho, assim, só eu e o telefone, aqui no meu quarto, tentando entender como é que era a embocadura, né? Meio que tentando separar o Max roteirista do Max ator, né? Por mais que quando eu estava ali escrevendo, eu já escrevia na minha embocadura, mas como é que isso na prática, né? Como é que entender as ações e olhando para o celular. E aí eu fui ensaiando sozinho. Depois a gente teve um ensaio com o Luke através de videochamada, o Luke me vendo como o público me viria, né, através do smartphone, e ele foi dirigindo, e foi ali que a gente foi entendendo as ações, como é que era pegar o gelo, e tudo isso para o celular, né, conversando com o Luke através da chamada de vídeo. Tinha que ter feito aqui, né? Então, a atuação, né, em todo esse processo, eu acho que foi a parte mais intuitiva. Eu não tive muito tempo, a gente não teve muito tempo de se debruçar sobre como construir o personagem. Foi algo bem intuitivo mesmo e entendido aos poucos no processo de decupagem. O Luke trouxe ali uma cronologia de ações, né, mais ligada à direção mesmo. Acho que fizeram com que esse personagem fosse tomando corpo, né? Entendendo ali que no primeiro episódio ele estaria mais estático, mais de relação, de se entendendo com a câmera e se apresentando para o público, depois cuidando ali do machucado, a partir de então se apropriando de outros espaços, então isso de alguma maneira ajudou bastante. E foi bem bacana descobrir isso, descobrir ações que foram construindo esse personagem, né. A voz dele é muito importante no início, mas o corpo dele também, é um corpo que foi violentado, é um corpo que ainda está se reerguendo, e isso é uma coisa muito bacana de descobrir com ações, né. Ações corpóreas, ações de relação com o celular, ação de falar mesmo, né. Então o início é mais cadenciado e no final ele já está mais seguro. Como é que a gente construi isso? A partir das ações, a partir das relações desse personagem com a câmera. E aí me ajudou também a abandonar uma ideia preconcebida lá atrás, de como que seria uma pessoa com mutismo seletivo falar, né? Eu me questionei isso, assim, como é que essa fala seria mais lenta, seria uma fala com mais dificuldade, e eu fui meio que abandonando isso e me apropriando da circunstância, né? Primeiro de contar essa história e me apropriando da circunstância em si, da revolta, da agressão física que ele sofreu e que foi o gatilho para outras agressões do passado. Então, me apropriar dessa circunstância é tão própria, né, tão familiar para mim, acho que foi é, o melhor processo de construção de personagem, de entendimento como ator. Vocês não me conhecem?
porque eu nunca fiz questão de aparecer. Quer dizer, eu sempre fiz questão de não aparecer. Eu só tenho a agradecer pelo resultado, assim, é muito gratificante ver aquela tua ideia, assim, aquilo que era tão embrionário, tomar corpo. Eu fiquei bastante emocionado quando eu vi o resultado final. O look foi brilhante na edição, acho que grande parte do mérito da série está na edição, ele foi espetacular nisso, então me deixou bastante emocionado. Um trabalho super pessoal, né, no momento onde eu precisava falar sobre aquilo. Eu fiquei bastante feliz, me deixou bastante emocionado ver isso se concretizando. Sou extremamente grato aos amigos, atores que toparam embarcar nessa, acreditaram na minha ideia, na ideia do Luke, acreditaram nessa proposta, né, uma proposta nova de gente, por exemplo, a Lidiane, que fez a minha mãe, ela gravou lá de Maceió, né, a gente conversou por WhatsApp, por videochamada, enfim. Eu lembro também da Carol, né, a Ana Carolina Alves, que fez a Samantha, quando a gente eu estava gravando tela, assim, das conversas no WhatsApp, né, porque foram conversas feitas por aqueles aplicativos que gravam tela, e aí eu falo, ai, manda esse áudio assim agora, escreve isso, e ela, calma que eu tô tentando me adaptar com esse processo super moderno de atuação, né, então agradecer por eles acreditarem também nisso, né, num processo super diferente, da gente contar uma história através do telefone, através dos recursos que que o smartphone dá pra gente. Então, eu só tenho a agradecer, sou muito grato a toda a equipe, a Mariana, a maquiadora, pela competência da maquiagem, né? Muita gente ficou surpreendido com a qualidade da maquiagem. Então, eu só tenho a agradecer, sou super feliz, estou super feliz pelo resultado e por ter colocado esse projeto na rua. Espero que vocês tenham gostado.